Boa tarde a todos. Gostaria de estar saudando a todos que acompanham aí o nosso canal. Eu sou o professor Leandro Alves. Estamos aí na jornada aqui da semana Universo Enem, certo? Estamos encerrando hoje, né? Mas acredito que essa semana, né, é a primeira de muitas que podem estar vindo aí. Estamos aqui utilizando mais esse recurso pedagógico, né, para estar oferecendo algo mais interativo, que contribua, né, nos conhecimentos de vocês e que vocês obtenham sucesso, né, na vida de vocês, sendo aí aprovado nos exames do Enem, aprovado em vestibulares, certo? Então, estamos aqui, né, que essa semana hoje a gente tem essa questão, né, da ciência da natureza. Hoje vocês terão, né, aí aula professor Mardônio, professora Jaires, certo? E a gente está aqui para contribuir, né, como já mencionei, com os conhecimentos de vocês, né, e espero que você já esteja aí pronto, né, já esteja aí caderno na mão, caneta, né, para estar fazendo as anotações, participando, interagindo aí com os professores e estudantes no chat, certo? Então, aqui eu já queria estar chamando aqui a professora Jaires, certo? A professora Jaires, que está aqui também conosco, que ela vai dar uma palavrinha e depois a gente passa aí para o professor Mardônio. Tudo bem, Jaires? Oi, Leandro, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e com muita disposição para este último dia de Universo Enem. Então, a nossa semana Foco Total encerra hoje, mas a sua maratona de estudos tem que continuar. E mais, a gente vai encerrar hoje, mas vai encerrar em grande estilo. A gente vai encerrar com aula de biologia e aula de química, tá bom? Então, eu, professora Jaires, juntamente com o professor Mardônio, que daqui a pouquinho entra para falar com vocês, tá? Vamos estar ministrando aula sobre um tema extremamente importante, super recorrente em provas de vestibular e Enem, tá? E que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Afinal, agora no mês de junho, a gente tem algumas datas ambientais. Dentro delas, a gente tem dia 5, dia do meio ambiente, e dia 8 de junho, dia dos oceanos, tá? De preservação dos oceanos. Então, a nossa aula vai ter foco total nesses conteúdos, tá? A fim de fazer vocês ficarem afiadíssimos aí a respeito de ecossistemas aquáticos, a respeito de acidificação dos oceanos e muito mais. Então, fica coladinho aqui com a gente, que o Mardônio tá chegando aqui para falar com vocês. Chega aqui, Mardônio. Olá, turma, boa tarde. Pegando aí a fala da Jaires e a fala do Leandro, né? Vamos aqui discorrer um tempinho de hora para vocês sobre esse assunto que despenca no Enem, né? A importância dos oceanos e mares para a sociedade. Um assunto muito recorrente mesmo, e vocês precisam ser sabedor da bioquímica, da biologia, da fisicoquímica que acontece nos oceanos e mares. De uma importância tremenda. A Jair já falou sobre o dia 5, dia do meio ambiente, o dia 8 é o dia dos oceanos, e nós também estamos a comemorar, nesse 2021 a 2030, a década dos oceanos. Então, é um assunto muito importante. E nessa década dos oceanos, nós aqui vamos tentar... aliás, a década dos oceanos só existe por causa da grande importância que esses oceanos têm para a vida social, para a vida de todos os seres vivos. Para vocês terem uma noção, 60% da população brasileira vive em áreas litorâneas, né? Vive à beira do mar, como diz no popular. 60%. E talvez 80%, mundialmente falando, também vive nessas áreas à beira dos mares, nas áreas litorâneas. E é uma grande quantidade de pessoas, né? Que depende desse mar, que depende desse mar vivo, desse mar cheio da vida, que desde a evolução ele nos trouxe, né? Então, de alguma forma, os seres racionais e os seres
os seres racionais e os seres irracionais, de alguma forma, estão ligados a esse mar. Então, precisamos que ele esteja bem vivo, ok? Então, anotem muito, ouçam muito, perguntem muito, e depois daqui, continue ainda a se aprofundar nesse assunto, né? Então, gente, vamos abrir aqui a nossa aula, vamos abrir aqui os nossos slides, e vocês já estão vendo aqui de cara o primeiro slide, a importância dos oceanos. Ô, coisa linda! A imagem já é linda, né? A cor do oceano, a cor do mar já é linda, já é inspiradora, principalmente para a nossa tarde hoje, o último dia do Universo Enem. Ok? Preparados? Vamos pegar o bonde do conhecimento, o bonde da Pedro de Queiroz, com o seu chefe, com o seu guia, o nosso Webster, Guerreiro Belmino. Ok, moçada? Então, vamos abrir aqui com um pequeno vídeo sobre essa importância, né? Uma fonte inesgotável de amor, alegria e que sempre renova nossas esperanças para que nós possamos ter um mundo cada vez mais azul. Além do afeto que nós pescadores temos por ele, ele é um meio de sustentabilidade ao pescador artesanal. A vida, o emprego, a renda, é tudo para a gente, o mar. É onde a gente, inclusive, fica bem mais próximo de Deus. Um território de muitos conflitos. O mar é vida, é movimento e é transformação. Significa uma forma de sobrevivência. Uma fonte de alimento, uma fonte de renda. Além de vida, alimento, significa lazer, diversão, prática de esportes, né? Com amigos, família, tudo de bom. Ocean is both a source of food, a source of employment, and a source of pleasure. O mar é uma sobrevivência de recursos naturais para o pescador. O mar é tudo para nós. The ocean is a place of mystery, it's a place of beauty, it's a place of wonder. Não sou eu quem me navega é o mar, né? Movimento, mudança. Então, moçada, cada um dessas pessoas que falaram aí nesse videozinho curtinho da importância dos oceanos, né? Pessoa que a gente percebe com vários vieses, né? Diversos vieses sociais, pescadores, profissionais da universidade, alguém de turismo. Então percebendo. Vocês perceberam aí que o mais importante para todos. E eu queria que vocês também tivessem dentro desse pequeno vídeo o que é que o mar me dá de importante. O que é que os oceanos me dão de importante. O que é que eu tenho que esse oceano me deu? O que é que a minha família tem que esse oceano me deu? O que é que o meu lugar tem que esse oceano me deu? O que é que a sociedade que eu vivo, ao qual eu vivo, tem que esse oceano me deu? E o que é que eu estou dando para esse oceano? Essa é a pergunta. Tudo bem, moçada? A importância desse oceano é imensa. Sem ele, não tem vida biológica. Mas nós precisamos manter essa força nos oceanos, essa força biológica, essa força química, essa força biofísica, essa força físico-química, para que os oceanos continuem sempre sendo essa bomba biológica perfeita. Então, esse vídeo que eu introduzi o meu conteúdo
é cada um de vocês aí que está aí do outro lado. Porque cada um que está aí do outro lado tem alguma relação. Não é direta ou indireta, é uma relação profunda mesmo com esse oceano, com esse mar. Então, vamos valorizá-lo, respeitá-lo, sustentá-lo, para que a gente receba dele mais vida. Ok? Passando aqui. Olha que imagem bonita, né? O oceano movimentando-se, recebendo esses raios de sol. E cada um de nós mergulhado nesse momento nele. Oh, coisa linda, maravilhoso. Então, gente, vejam aqui a importância dele. Agora em forma de letra, né? Agora em forma de letra, mas eu não vou ler o que está aqui, não. Vamos fazer um pequeno resumozinho. Mas saibam, e vocês sabem disso desde a quinta série, o mar, aliás, o nosso planeta é coberto de 70, 72, dependendo do autor, de água. Principalmente água salgada. Não é isso? Então, o planeta é coberto por oceanos e mares. E esses oceanos e mares mantêm a vida na Terra, equilibram o clima do planeta, equilibram o calor do planeta, equilibra a temperatura do planeta, né? Faz o ciclo da água acontecer. E olha como eu estou falando de vida. E sem esse mar, não tem a molécula, o gás mais importante para a vida, porque é nele que a oxigenação do planeta acontece. A oxigenação do planeta é 70% vindoura do mar. 70% não, né? Acontece 70% lá. Chega um pouco menos aqui. Nós aprendemos lá nas séries iniciais que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas não, mudou. A Amazônia é uma parte. A grande parte está nos oceanos. Olha, se os oceanos nos dão oxigênio, se eles nos dão oxigênio, não precisa falar muito mais, não precisa afirmar, né, que ele nos dá a vida que necessitamos, porque não vivemos sem oxigênio, né? Então, gente, diante disso, é perceptível quanto esses oceanos e mares precisam serem respeitados por nós aqui. Mas será que estamos respeitando como devemos? Será que estamos dando para ele positivamente à medida que ele nos dá? Vou passar agora um pequeno vídeo para vocês se perguntarem: será que nós estamos respeitando esse oceano como se deve? Então, moçada, vendo esse pequeno vídeo, não sei se vocês conseguiram acompanhar aí
que estava escrito, mas eu pergunto, vocês aceitam que o homem está respeitando essa massa de água tão importante para o planeta Terra? Isso que vocês acabaram de ver são plásticos. Mas também não é só plástico que tem aí. Tem tudo que não presta rebolado pelo humano, né? Então, o humano não está contribuindo, não está retribuindo da mesma forma o que os oceanos nos dão. Eles estão, na verdade, causando um crime a esse oceano que nos dá tanta vida. Ao ver um oceano de plástico desse no meio ambiente, que é só um pouquinho de um montão que tem aí mar afora, a gente percebe o quanto o humano é desumano, o quanto o humano é criminoso, o quanto o humano é imbecil. E eu espero que na aula de hoje a gente saia melhor, a gente saia mais sensibilizado por essa causa, a causa dos oceanos. Ok? Ali foi apenas um vídeo para deixar vocês com mais raiva do ser chamado homem. Ok, moçada? Passando aqui nossos slides, continuando. Espero que vocês perguntem muito, né? Espero que vocês estudem muito sobre esse tema. Então, a grande importância econômica, social, de lazer, de economia, de bens e serviço, de bioquímica, fisicoquímica que esse oceano vai nos dar. Nos dá, né? Então, vou falar aqui e a Jaires continua na parte biológica dela, ok? Então, gente, os oceanos, eles, na sua grande importância, eles capturam uma grande quantidade de carbono da atmosfera. Aí está a base de sua grande importância. Esse carbono que os oceanos capturam da atmosfera, se ele ficasse na atmosfera, ele ia aumentar ainda o aquecimento global. Mais do que o que está aí, se ele não capturasse, mas graças a ele captura, ele ficaria como um véu, causando ainda mais destroço na atmosfera do nosso planeta. Mas tem esse oceano que captura essa grande quantidade de carbono, de gás carbônico da atmosfera. Quem manda esse gás carbônico para a atmosfera? Quem manda esse gás carbônico para a atmosfera, gente? São as indústrias, os carros, todos os processos que queimam combustíveis fósseis, né? A queima descontrolada está mandando esse carbono. E lá, ele, junto com vapor de água, ele se transforma em gás carbônico e não fica lá, né? De 30% a 40% é absorvido pelos mares. Pensa como o mar gosta de gás carbônico, né? Graças, porque se não gostasse, nós não estaríamos aqui conversando sobre vida. Olha o que o slide fala. Ó. No momento, os oceanos do mundo abrigam 2,3 bilhões de toneladas de carbono. E equivale, sabe o que, pessoal? Equivale ao produzido durante 6 anos de consumo de gasolina nos Estados Unidos. Olha quanto é importante. Olha quanto é importante. E se eles deixarem de capturar isso, como eles já estão deixando, viu? Os oceanos estão sobrecarregados, estão supersaturados. E vocês sabem que, sobrecarregado como eles estão, supersaturado de gás carbônico como eles estão dizendo, não aguento mais, fica aí na atmosfera. E qual é a consequência disso? Mais carbono na atmosfera, mais calor, mais aquecimento, causando mais transtornos no meio ambiente. Um desses transtornos é o aquecimento global, né?
Mas olha aqui, gente. Olha como é que ele captura, o quanto ele captura de 30 a 40, e olha quão importante é isso para a bioquímica do planeta Terra, a bioquímica da vida, né? Tudo bem? Espero que vocês façam alguma pergunta aí no chat sobre isso. E olha, gente, muito facinho de entender, né? Aqui você tem as queimadas, desmatamento, um monte de loucura aqui acontecendo no continente, né? Fruto da, eu não sei se imbecilidade, mas da insensibilidade do humano, né? Aí ele manda isso na forma de carbono. Lá ele se junta com vapores de água, forma gás carbônico, ou já vai direto gás carbônico, né? E aqui ele se transforma em molécula CO2. E o que acontece? O oceano diz, ó, vem para cá que eu gosto muito de ti. Então ele absorve de 30% a 40% deste gás. E repito, se ele ficar aqui, o aquecimento global aumenta. E isso, naturalmente, os oceanos sempre fizeram. Captura esse CO2, faz esse CO2 mergulhar aqui. Olha quão importante é a bomba oceânica, né? Absorve esse CO2 e, por pressão, ele entra aqui no mar e, chegando aqui, CO2 mais H2O reage e forma uma outra substância, H2CO3. Como é o nome dessa substância? Ácido carbônico. Apenas comecei a descrever o quão importante é esse cara chamado oceano. Aqui é uma pequena reaçãozinha que eu vou explicar lá no final da nossa aula. Mas fiquem nessa ideia. Gás carbônico capturado, junto com água, forma um ácido. Como é o nome do ácido? H2CO3, isto é, ácido carbônico. Ácido carbônico. Ácido carbônico. Fácil de entender isso, né? Seguindo adiante. Os oceanos, pessoal, produz aquele ar que respiramos. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Todo mundo está aí levantando a mão. O2. Esse O2 é produzido em 70% pelas algas marinhas, pelas espécies que fazem fotossíntese no mar, nos oceanos, né? Chega menos aqui na Terra, um pouco menos de 70%, porque eles também precisam de O2. Mas em torno de 70% da oxigenação do planeta Terra é pelas águas, pelas algas que existem nos oceanos. Mas eles fazem isso aqui, essa oxigenação, porque eles também capturam esse O2 naturalmente. É claro, pessoal, que as florestas também ajudam. Elas ajudam nos outros 30%, né? Então, como eu falei lá no início, o pulmão do mundo está no mar e não na Amazônia. Então, está na hora da gente respeitar muito este oceano. Mas também não vamos deixar de respeitar as florestas, né? Só vamos ter agora um novo direcionamento desse percentual. O maior percentual é no mar. O menor percentual é nas áreas florestais, ok? Dando para entender? Então, vamos adiante nesse processo. Sem esse oxigênio, não há vida. Já falamos, e isso é real. Isso é fato. Só estamos aqui por causa dele. E olha como é fácil de entender, né, gente? O esquema. A fotossíntese, processo primordial para a vida, né? De onde vem a oxigenação que respiramos? É pelo um processo fotossintético. Tudo bem? Então, as árvores contribuem 30%. E os oceanos, com suas algas, com seus fitoplânctons,
contribuem 70%, né? Então, gente, imagina, estamos destruindo esse oceano, mas também estamos destruindo essas florestas. Qual a consequência disso? Não precisa nem responder, né? Morte de qualquer organismo nesta terra que precisa de oxigenação. Aliás, o que o homem está fazendo é um suicídio, assim, incompreensível. Mas é homem, né? E homem tem sinônimo de imbecilidade. Esse conceito é meu. O homem é sinônimo de imbecilidade. Mas coisas sobre esses oceanos. Olha, pessoal, a importância dos oceanos para a economia e para a alimentação. Gente, economia, isto é primordial, né? Você ganha dinheiro com os oceanos na forma de lazer. Você ganha dinheiro com os oceanos na forma de transporte marítimo. Você ganha dinheiro com esse oceano na forma de aproveitar a energia das marés. A gente ganha dinheiro com esse oceano fazendo extração, isto é, tirando dele o peixe que tem lá para vender, mas também esse peixe serve também como nossa alimentação. Então, vendo aqui, pessoal, a grande importância que esse oceano tem para nós. Segurança alimentar e ambiental, isto é, capturando esse gás carbônico, controlando o clima, controlando a umidade em forma de ciclo biológico da água, fazendo também, gente, bioprospecção de mineral, bioprospecção de seres que aqui a gente pode usar para vários processos. Isto é, a gente pode produzir fármacos usando essa biodiversidade imensa dos oceanos, se alimentando também de peixes, de algas e de várias coisas que esses oceanos nos dão. Não sei se a Jaires vai falar sobre isso, mas a biodiversidade marinha hoje varia de 230 mil a 240 mil espécies. Isso entre espécies de seres vivos que vivem nos oceanos. E quanto o homem, e quanto o humano, e quanto a sociedade depende deste mar, deste oceano, para fazer a sua economia e para fazer a sua alimentação, ok? Então, aqui é apenas um pontinho da tão grande importância que tem esse oceano para a sociedade, ok? Então, vamos respeitá-lo, coisa que não estamos fazendo, né? Olha aqui, gente, apesar de ser em inglês, ó, a população humana, 3,1 bilhão de pessoas, 3,1 bilhão, ó, eles se alimentam da proteína que vem dos peixes, ó. 3,1 bilhão. E eu estou falando aqui só de peixe. Quantas pessoas não se alimentam de algas? Não é isso? Quantas pessoas aliás, quantas pessoas não se alimentam de outras coisas que o mar, os oceanos nos dão, né? Eu estou falando apenas aqui de 3,1 bilhão só de se alimenta de peixe, né? E aqui em inglês está metade da população mundial. Então, gente, a coisa não é brincadeira, a coisa é muito séria. E eu tenho certeza que alguém que está aí nos assistindo agora
tenho certeza, aceita essa tão imensa importância dos oceanos. E eles também, o aquecimento impacta, né, a biodiversidade marinha. Gente, o que é esse aquecimento? Esse aquecimento é algo bom para a vida, né? Imagina, se não tivesse um pouco de aquecimento aqui embaixo, não teria também vida, né? Mas esse aquecimento não pode ser muito grande, porque se tiver um aquecimento que passe das condições naturais dos seres vivos, esse aquecimento também vai dar problema. Então, gente, os mares, os oceanos, eles contribuem muito para que esse aquecimento na Terra seja um aquecimento bom para que as espécies desenvolvam, sobrevivam, ok? Então, gente, uma coisa está acontecendo. Falei já para vocês. O mar está saturado. Não está mais aceitando gás carbônico nele, porque já tem demais. Então, ele está voltando para a atmosfera. Junto com os outros óxidos que são rebolados para a atmosfera, como o óxido de enxofre, trióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e mais alguns outros, é o que nos causa o véu que não deixa acontecer as trocas aqui embaixo, né? E esse aquecimento aqui, a cada dia está crescente, né? Então, moçada, culpa de quem? Culpa da imbecilidade do homem. Então, lendo aqui, ó, a mudança climática está alterando as condições de vida em todos os mares. A temperatura de águas superficiais está aumentando. Gente, se essa temperatura aumentar, uma das coisas também que vai logo embora da água do mar é o oxigênio. Quanto mais calor no mar, quanto mais aquecido tiver o mar, menos oxigenado ele está. E se o mar não tiver oxigenado, os peixes que estão lá morrem, o tubarão que tem lá morre, o golfinho que tem lá morre, todo mundo morre. E se esse mar também tiver muito aquecido, a fotossíntese lá também não vai acontecer. Então, as algas morrem, o fitoplâncton morre e a fotossíntese deixa de ocorrer. E se a fotossíntese deixar de ocorrer, imagina, gente, o que acontece lá no fundo dos oceanos? Tudo fruto desse aquecimento que está desenfreado no planeta Terra, né? Tudo bem, moçada? E olha, está em inglês, mas vocês entendem. Naturalmente, onde eu estou passando aqui o mouse, gente, aconteceu subida e descida de gás carbônico na atmosfera. Ó. Naturalmente, nesse primeiro slide aqui. Isso é, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Mas o ser imbecil chegou. Como é o nome dele? Homem. Homo sapiens. Que não tem nada de sapiens, né? Olha, quando o Homo sapiens chegou na Terra, aí, ó, o pico saiu do controle e foi para um aumento inesperado. Então, o homem é culpado desse destroço que está acontecendo no planeta Terra. Olha o pico grandão, né? De aumento de gás carbônico. O mar não aguenta. As plantas também não aguentam tanto. Até que as plantas estão aguentando um pouco. Mas o mar não está aguentando mais, ok? Está super saturado. Está mandando de volta. E olha aqui, gente. Bem antes de 1960, aí começa a Revolução Industrial, né? Aí lá vai. Olha, gente, olha o pico. Olha como é que está em 2020, ó. Acréscimo. Ninguém aguenta. Nós não nascemos para aguentar esse acréscimo. Nós nascemos para aguentar
a coisa é equilibrada, mas desse jeito que está, com certeza a vida na Terra logo se extinguirá, por vários motivos. Pelo bioquímico, pelo biofísico, e depois a Jair vai falar sobre isso. Os impactos que gera, pessoal, esse aquecimento global é a elevação do nível dos oceanos. Vocês já ouviram falar, né? Está se desprendendo aí dos polos, pessoal, um iceberg, isso é notícia da televisão, um iceberg do tamanho do estado de São Paulo. Está vindo aí. Só que à medida que ele está caminhando, está encontrando mar quente, oceanos quentes, está se dissolvendo, né? Mas uma coisa acontece, o aumento do volume da água dos oceanos. E esse aumento das águas dos oceanos, por causa do aquecimento global, do destroço que o homem está fazendo na natureza, vai acontecer a curto prazo várias inundações costeiras. Olha, eu falei no começo da minha aula que 60% da população brasileira vive em áreas costeiras, 80% mundial. E se essas comunidades, aliás, se esse aumento tiver acontecendo e essa elevação acontecer, vai acontecer destroço aqui, como está acontecendo já. Olha a realidade, gente. Isso aqui eu não sei onde é, mas olha, não foi alguém que fez nada dentro do mar, não. Foi o mar que cresceu. Claro, não era para ter feito essa casa aqui, né? Mas vocês acham que esse povo ia fazer essas casas dentro do mar como está aqui? Não, foi o mar que cresceu. Ele está crescendo. E eu quero chamar a atenção. Essas duas do lado direito aqui, gente, essas duas do lado direito, não, essa daqui, onde o meu mouse está passando, e essa daqui, são aqui no Ceará. Essa daqui é no Morro Branco, ó. E a gente conhece bem a realidade, né? E isso aqui, pessoal, não é nem o mínimo. Não é nem o mínimo. Mas é uma realidade. É uma realidade que vocês conhecem. Passando adiante. Vamos entrar num processo que começamos lá no primeiro slide, né? A acidificação dos oceanos, junto com o aquecimento, estão acabando com os oceanos. Porque tanto essa acidificação como o aquecimento tem como causa principal o gás carbônico. O gás carbônico, ele serve controlado para dar vida. Mas também ele descontrolado, ele serve para a morte. Vamos entender? A acidificação dos oceanos está diretamente ligada ao aumento das emissões atmosférica de CO2, ocasionado por quê, gente? Queima de combustíveis fósseis, desmatamento e um monte de doideiras que acontece aqui embaixo, né? Quanto maior for essa quantidade libertada na atmosfera, maior será a absorvida pelos oceanos. Quando ele capta, como eu falei lá no primeiro slide, junto com água, acontece a formação de ácido carbônico. Isso é o natural. Isso é um fator natural e excelente. Por que, Mardônia, é excelente? Porque essa reação que eu estou descrevendo aqui é o que vai formar conchas, é que vai formar carapaças dos crustáceos. Então, gente, isso aqui naturalmente vai formar concha de molusco, carapaça de crustáceos, ok? Vai formar o fundo dos oceanos, vai formar locais de sobrevivência no fundo dos mares para que a vida venha a acontecer, ok? Então, os corais só são formados por causa desse processo natural. CO2 entra,
se junta com a água, forma o H2CO2. E daí vai formar carbonato de cálcio, que eu vou já explicar aqui para vocês. Isso naturalmente é bacana, mas só que a coisa está saindo do seu normal. Tá dando para entender? Então vamos para frente. Olha aqui. Entenda bem rapidinho o que eu estou fazendo aqui. Ó. Dióxido de carbono, CO2 entra. Entrou na bomba oceânica. Junto com água, forma H2CO3, ácido carbônico. Bacana. Só que essa molécula é instável. Logo ela perde o hidrogênio. Logo, logo. Essa instabilidade é boa para a vida, viu? Logo ela perde o hidrogênio e vira bicarbonato. E o bicarbonato, né? Aquele que vocês conhecem. E logo ela perde o outro hidrogênio e vira íon carbonato. Gente, isso aqui é naturalmente. Isso é natural e é bacana para a vida. Depois, esse carbonato aqui, ele vai se juntar com um dos sais que fazem parte aqui da água do mar, né? A água do mar tem vários sais, magnésio, potássio e outros. E esse carbonato vem, se junta a cálcio e forma carbonato de cálcio. Repetindo, ó, gás carbônico é bombeado, se junta com água, forma ácido carbônico. Ácido carbônico, instável como é, perde o hidrogênio. E vira o bicarbonato. Perdeu o hidrogênio. Rapidamente, perde um outro hidrogênio e fica carbonato. Olha, só nesse primeiro momento, 2 hidrogênios já saem do processo aqui, do H2CO3, e fica no ambiente aquático, ok? Então, vocês viram, lá nos primeiros anos, que cada vez que eu aumento hidrogênio, eu aumento a acidez. Arrhênio já dizia, né? Cada vez que numa solução aumenta hidrogênio, o processo fica ácido. Só aqui 2 hidrogênios entram. E ele vai ficar mais ácido, viu? A água, os oceanos vão ficar mais ácidos. Digo para vocês que a escala de pH dos mares é de 7,5 a 8. É bem básico, né? Mas à medida que entram hidrogênios, ele vai ficando menos básico e mais ácido. Agora vocês imaginam, se um monte de gás carbônico está entrando aqui, entrou o primeiro, 2 hidrogênios foram liberados. Mais gás carbônico entram, mais 2. Mais 2, mais 2, mais 2. A acidez está deixando o mar descontrolado. O mar, aquele potencial básico que ele tinha, está diminuindo a cada hora que ele capta dióxido de carbono. Mas vejam aqui, gente. Olha no natural. Esse gás carbônico, aliás, esse carbonato aqui, que eu estou com o meu mouse em cima, ele gosta muito de carbono. Aí vira carbonato de cálcio. Gente, as conchas, os corais, a carapaça dos crustáceos, os equinodermos, como estrela do mar, né? Eles são formados por causa... A carapaça deles, né? A proteção deles, são formados por esse carbonato de cálcio, que vai lá para o fundo dos oceanos, que decanta e vai formar os arrecifes de corais. É lá onde algas, e junto com esses corais, vão fazer uma grande fotossíntese e mandar oxigênio para a atmosfera. Ou oxigênio para a atmosfera mesmo, e depois para nós, né? Isso aqui, naturalmente, é bacana. Mas só que o excesso está descontrolando, né? Para terminar essa reação. Como tem muito hidrogênio aqui,
carbonato é impedido de se ligar ao cálcio. Aí onde é que ele vai se ligar? Ele vai se ligar ao monte de hidrogênio que está aqui de bobeira. Aí, gente, no lugar dele formar carbonato de cálcio, ele volta a ser ácido carbônico de novo, que perde 2 hidrogênios, vira carbonato, mas não vira carbonato de cálcio. Volta de novo a ser ácido carbônico. Olha a loucura que está acontecendo no mar. Chamamos isso de acidificação oceânica. O mar está virando uma Coca-Cola. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. E, para vocês entenderem isso aqui, assim, a realidade dessa acidez, eu quero mostrar um pequeno vídeo. Gente, esse vídeo aí é para vocês perceberem a realidade, ó. Olha, aí tem 2 conchas. Gente, olha a realidade. Eu peguei sal de cozinha, peguei água salgada, peguei vinagre. Isso aqui é vinagre. Peguei 2 conchas. Olha, o que vai acontecer? Vejam, gente. Seguindo aí, eu. Joga uma concha onde tem só água e sal. Vou jogar a concha. Pego a outra concha e jogo onde tem vinagre. Aí vejam que as reações vão acontecer. E saibam, concha formada por carbonato de cálcio, né? Olha o carbonato de cálcio no vinagre. Começou a liberar, começou a fazer reação química. E olha, na água do mar não está acontecendo nada, né? Na água só com sal, né? A reação aqui no beck do lado direito, seguindo. 24 horas depois, gente, olha. Beck é um normal, com a sua concha. Estão vendo aqui? E o beck que estava com vinagre e com a conchinha. Desapareceu. Ok? Devido à grande acidez ocasionada pelaquela reaçãozinha que eu acabei de dizer para vocês. Aquela reação que gás carbônico é captado, junto à água do mar, vira ácido carbônico. Esse ácido carbônico muito estável vai perdendo 2 hidrogênios. Quando perde o primeiro, vira íon, vira o bicarbonato. E depois perde mais o hidrogênio e vira o íon carbonato. Só que esse carbonato está deixando de se juntar a cálcio para virar carbonato de cálcio e formar as conchas dos crustáceos dos seres vivos que vivem ali no ambiente marinho. Está liberando muito hidrogênio, e esse hidrogênio está deixando o mar muito ácido. Essa reação mostra isso, ok? Tudo bem? E agora, para concluir, a gente conclui com o nosso slide final. Gente, com tudo isso que falamos, é urgente a necessidade de um novo paradigma. Um paradigma que faça o homem de forma mais sustentável, de forma mais sensível, né? Fazer mais políticas públicas que leve menos descontrole, que leve menos poluição a esse ambiente marinho. Tudo bem? A aula de hoje
foi um chamamento para essa causa. Uma causa que não é minha, Mardônio, é a causa do humano. O oceano nos deu a vida, está na hora da gente retornar o favor. Não sei se a gente está fazendo realmente isso. Tchau, um abraço, e agora eu deixo a outra parte com a professora Jaires, a nossa mestra da biologia, que vai agora falar da ecologia nos oceanos, da biologia nos oceanos. Ok? Com a palavra você, Jaires. Obrigada, Mardônio. Que Deus lhe ouça, que eu seja futuramente a mestra da biologia. Vai dar certo, um dia, tá bom? Bom, gente, então vamos nós aqui agora prosseguir deixa eu dar uma ajeitadinha aqui assim. Prosseguir, então, de biologia, mesmo conteúdo, questão dos oceanos. Então é isso, galera. Boa tarde de novo para vocês, né? Obrigada, Mardônio, aí, pela excelente aula, né? Obrigada pelo mestre da biologia. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Vamos estudar para isso, tá bom? Então, gente, para a gente trabalhar qualquer assunto dentro da biologia, é de extrema importância que a gente tenha um mínimo de conhecimento químico. Então, essa aula multidisciplinar, hoje vocês vão perceber que ela está toda encaixadinha, justamente para que a gente consiga perceber que as disciplinas, principalmente dentro da ciência da natureza, a química, a física, a biologia, elas estão completamente interligadas, elas fazem sentido todas juntas e unidas, né? E, na verdade, a biologia vem explicar mecanismos que a química é quem compõe, né, as moléculas que compõem, os átomos que compõem as moléculas que compõem as células que vão compor ali os tecidos, os órgãos e os sistemas. Então, a biologia vem para explicar de forma mais abrangente, de forma mais, apesar de abrangente, mais específico com relação ao organismo vivo, né, como é que funcionam esses mecanismos, né? E hoje, a gente continua um conteúdo que a gente vinha vendo em sala de aula, né, em aula normal, que era a questão do ecossistema, só que agora a gente tem um foco específico desses ecossistemas, da ecologia, tá? Então, hoje a gente vai ver ecossistemas marinhos, dando continuidade ao que o Mardônio trabalhou sobre a importância dos oceanos, né? Afinal, dia 5 de junho a gente comemora o Dia do Meio Ambiente, afinal, dia 8 tem aí o Dia da Preservação pelos Oceanos, né? Afinal, a biodiversidade marinha, ela é gigantesca e tem uma importância imensurável para a existência do planeta, para a existência das formas de vida no planeta. Afinal, quase todo o oxigênio que a gente inspira, né, para poder respirar, vem dos mares e não da Amazônia, pulmão do mundo, como se falava antigamente. Na verdade, esse Amazônia, pulmão do mundo já ficou aí rebaixado, porque, na verdade, a respiração, o processo de liberação de oxigênio vem das algas que estão nos oceanos, tá bom? Então, vamos lá começar. A gente vai focar o conteúdo de hoje em ecossistemas marinhos, tá bom? Mas existem ecossistemas aquáticos de uma forma geral. Então, existem ecossistemas de água doce, de lagos e represas, que a gente vai chamar de ambiente lêntico, tá bom? Lagos e represas. E existem também os ecossistemas também de água doce, aliás, de água salobre, digamos assim, né, dos rios, que a gente vai chamar de ambiente lótico, ok? Então, existem esses dois outros ecossistemas, mas a gente vai focar hoje aí nos ecossistemas marinhos, ok? Então, vamos junto comigo aqui entender quais são as comunidades que compõem esses ecossistemas marinhos, né? Então, essa foto lindíssima aqui, só para inspirar vocês na nossa aula de hoje, olha, com parte desse ecossistema, né, aqui os nossos peixinhos de várias espécies, os nossos recifes de corais, as nossas anêmonas aqui, só para deixar um gostinho, assim, inspirar para a gente começar bem a aula de hoje. Seguinte, quando a gente trabalhou os conceitos da ecologia, a gente viu os conceitos de população, conceito de comunidade, conceito de espécie, conceito de nicho ecológico, enfim. Um desses conceitos, como eu falei, foi o conceito de comunidade, que é quando eu tenho várias populações dentro de um mesmo hábitat, né? Várias populações que é uma população,
É um conjunto de indivíduos da mesma espécie, não é assim? Então, quando eu tenho uma comunidade, eu tenho várias populações. Então, quando eu falo aqui em comunidade aquática, eu estou falando de várias populações de organismos, né, de espécies diferentes, convivendo em um mesmo ambiente. Esse ambiente, no caso, de forma ampla, de forma geral e abrangente, seria no nosso oceano, tá bom? Então, compondo essa comunidade aquática, começando por essa comunidade, a gente tem o plâncton. Vocês já devem ter ouvido falar no plâncton, né? Apesar do plâncton do Bob Esponja não ser uma boa representação, tá bom? O plâncton do Bob Esponja tá meio fajuto. Ele até parece assim na estrutura, mas na real não é não, tá bom? Então, o plâncton, gente, é uma comunidade composta por espécies que são microscópicas, tá? E que tem o que a gente chama de natação passiva, ou melhor, eles não têm a capacidade de nadar ativamente. Eles são levados pela correnteza, tá bom? Porque eles não têm a capacidade de nadar por si próprio, ok? Então, a gente chama isso de natação passiva. Eles são levados pela correnteza. E olha o detalhe, são microscópicos, tá? São organismos microscópicos. Aqui, eu coloquei uma foto com vários exemplos de várias espécies, tá bom? De plâncton para vocês observarem direitinho aqui. São lindos. Dentro do plâncton, a gente divide essa comunidade em duas categorias, tá? A categoria 1, que a gente chama de fitoplâncton, tá? Que é uma categoria que é composta por algas unicelulares, e aí vem aqueles detalhes que a biologia adora, né? O fito significa o quê? Quem diz aí? Quem responde para mim? O fito significa que ele utiliza a luz para a produção de energia, tá bom? O fito vem dizer para nós que aqui a gente tem seres autotróficos que fazem fotossíntese, tá? O fito diz para nós que esses organismos fazem fotossíntese. Então, dentro do fitoplâncton, eu tenho algas que são unicelulares, olha o detalhe, são só tem uma célula, tá bom? Só tem uma célula. E são eles os principais responsáveis pela nossa capacidade de inspirar oxigênio, tá bom? Então, é o fitoplâncton quem nos ajuda aí a continuar inspirando oxigênio, ok? A maior parte da produção, como eu mencionei antes, a maior parte da produção de oxigênio do planeta vem, na realidade, do fitoplâncton, vem das algas unicelulares que estão lá nadando, né, involuntariamente, né, de forma passiva, que formam aí o fitoplâncton, tá bom? Dessa forma, gente, se eles são seres produtores, né, eles são a base da cadeia alimentar aquática. Olha o detalhe, outro detalhe importantíssimo, tá? O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar aquática, tá? Marinha, nesse nosso caso. A outra classificação dentro do plâncton que a gente tem é o zooplâncton, tá? E aí o zoo vem de animal, mas esse zoo vem indicar mais para nós, que nós estamos tratando aqui de seres que são consumidores. E eles vão ser consumidores de quem? Do plâncton, tá bom? Então, o zooplâncton aborda, né, tem aí dentro de si a categoria de organismos que são consumidores do plâncton. Aí a gente vai ter larvas de peixe, microcrustáceos, entre outros organismos desse tipo, tá bom? Essa é a primeira parte, a primeira comunidade. Anotem no caderno essas informações, tá? Bem sucintas, bem objetivas para vocês. A outra comunidade aquática que a gente tem é o bentton, que a gente também chama por aí, algumas biografias, de bentton, tá? É o bentton. Dentro do bentton, a gente tem os organismos que estão lá no fundo do mar, tá? Geralmente, esses organismos ou eles estão presos às superfícies do fundo do mar, né? Debaixo da água, ou estão lá no fundo, meio que andando assim, né? Nadando lá no fundinho do mar, mas que ficam, de fato, naquela região do fundo do mar, tá bom? Então, estão lá, a maioria deles é séssil, ou seja, é fixo. Então, a maioria deles vai estar aderida ao substrato, ok? Então, repetindo, os bentons estão lá no fundo do mar,
ok, estão aderidos, a maioria deles está aderidas aos substratos, mas a gente tem também alguns organismos de, digamos, de vida livre, né, que vive por ali, tá bom? Dentro do bênton, a gente também divide em duas categorias, o fitobênton, onde a gente vai ter agora algas, só que algas que tem várias células, tá bom? Multicelulares, várias células que têm várias capacidades diferentes. E essas aqui, como elas estão lá no fundo e não chega luz, elas fazem quimiossíntese. Então, é um detalhe para você observar e diferenciar, que gostam aí de cobrar nas provas, tá bom? Fitobênton, algas multicelulares, mas que agora elas fazem quimiossíntese, porque lá não chega luz, tá bom? Quimiossíntese. E aí, depois eu vou explicar para vocês como é que elas fazem essa quimiossíntese, o que é que elas utilizam. A outra categoria dentro do bênton é o zooplâncton, ok? O zooplâncton aborda os organismos que são consumidores do fitobênton, ok? E aí a gente tem dentro dessa categoria esponjas, ostras, anêmonas, corais. Lembra que eu falei? Aderido ao substrato, imerso na água, completamente afundado. Então, a gente tem essa galera aí. Prosseguindo. A outra comunidade aquática, tá? Para a gente abordar, é a nécton, tá? Dentro dos néctons, a gente tem esses organismos aqui, ó. Olha só a quantidade de organismo. Gente, o oceano é muito magnífico, a diversidade de vida lá dentro é gigantesca. Nós temos mamíferos, nós temos crustáceos, nós temos quinidários, nós temos poríferos, todas essas são filos de animais, né, que estão ali. A gente tem outras formas de vida, bactérias, fungos, então é muito diverso o fundo do mar. Tá bom? Então, o nécton, ó, ele aborda os animais, né, os organismos, na verdade, os animais, que tem ali uma natação ativa, tá? Esses aqui, ó, preste atenção, o plâncton não tinha natação ativa, o plâncton ia para onde a maré levasse, beleza? O bênton fica grudado nos substratos, tá bom? E o nécton, esse sim, nada contra a maré. Esse sim tem a capacidade de nadar contra a corrente, tá? Então, aprende essas diferenças, ok? Então, o nécton tem natação ativa, né? São todos consumidores, a gente não tem nenhum ser autotrófico dentro do nécton, da comunidade nécton, tá bom? E dentro dele a gente tem desde mamíferos até a maioria dos peixes que a gente conhece hoje, tá bom? Então, a gente vai ter golfinho, peixe-boi, baleia, polvo, lula, e vai ter peixe cartilaginoso, vai ter peixe ósseo, né? Peixe cartilaginoso aí, os tubarões, vai ter peixe ósseo, que são a grande maioria, e por aí vai, tá? Então, essas são as nossas comunidades aquáticas. Olha aqui uma imagenzinha, só para a gente ilustrar como é que funciona, portanto, a cadeia alimentar aquática. Ó, lembrando, a seta aponta para quem come, tá bom? E todas as setas apontam para quem? Para os decompositores, né? A gente viu isso em aula. A seta aponta para quem come. Então, se aqui, ó, essa seta está apontando para cá, essa seta está apontando para cá, significa que o camarão come a alga que está aqui, tá bom? E se todas as setas estão apontando para cá, para essa bola amarela, significa dizer que aqui tem os nossos decompositores. Tá bom? Então, vamos lá, ó. No primeiro nível trófico, a gente tem essa alga aqui, que é o nosso ser produtor, tá bom? A alga aqui, que é o nosso ser produtor. No segundo nível trófico, a gente tem o camarão, que vai consumir a alga, tá? O camarão é o quê, então, nessa cadeia alimentar, hein? Se a alga é o produtor, o camarão que está aqui no segundo nível trófico é o nosso consumidor primário, não é assim? Esse peixinho aqui, ó, está no terceiro nível trófico. Esse peixinho vai consumir o camarão. Ele é o nosso consumidor secundário. Esse peixe aqui, que já é maior do que o anterior, tá? Ele vai consumir esse outro, esse menor. Tá no quarto nível trófico. Então, é o nosso consumidor terciário, ok? Até chegar naquele nível que a gente conversou,
que o cara é tão grande que não tem mais energia suficiente na cadeia para consumir ele. Então, quem ele é? É o predador de topo, né? O final dele vai ser a decomposição ou a predação por um animal que, como diz o Mardônio, né, um animal imbecil, que é o ser humano, tá bom? Então, tá aqui o nosso predador de topo, o tubarão, o final dele seria a própria decomposição, tá bom? Todas as setas apontam aqui para as nossas bactérias e fungos que vão fazer a decomposição dos restos desses organismos e desse organismo aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem a alga aderida a um substrato, o fundo do mar, aqui seria essa parte toda branca, esse substrato aqui, essa alga fixada no substrato representaria para nós o nosso bênton, enquanto esses seres aqui, ó, que nadam livremente, né, que não são levados pela correnteza, seriam o nosso nécton, tá? Enquanto que o camarão, que não tem uma natação livre, faria parte aí do nosso zooplâncton. Ok, galera? Aí, gente, se a gente for falar agora de forma geral, se eu sair um pouquinho da água salgada e for para a água doce, a gente também pode acrescentar aí dentro desses ecossistemas aquáticos, né? Presta atenção. Saí do mar e fui para o geral, para o ecossistema aquático, tá? A gente pode acrescentar o plêuston, que aí a gente tem os organismos que são carregados pelo vento. Na verdade, eles têm uma parte imersa na água e uma parte geralmente para cima. E aquela parte que fica para cima, o vento vai levando e ele vai se locomovendo, tá? Então, esses seriam os plêustons. E a gente tem como exemplo os água-pés, tá bom? A gente tem o neuston, tá bom? O neuston, que esses sim estão associados à superfície. Sabe a tensão superficial da água? Aquela camada onde camada, né, entre aspas, aquela fina película também, entre aspas, que é formada pelas ligações chamadas de pontes de hidrogênio, que são muito resistentes, e aí tem uns insetinhos que conseguem andar sobre elas, pronto. Então, a gente tem a comunidade chamada de neuston, que é composta pelos organismos que conseguem andar sobre aquela água ou que ficam aderidos abaixo dela, né? Os que conseguem andar sobre a água, como é o caso daquele besourinho, a gente chama de epineuston, tá bom? Que é o que fica para cima. E o que fica para baixo, que é o caso, por exemplo, das larvas de, por exemplo, a Aedes aegypti, que gruda e fica aqui se reproduzindo embaixo d'água. Aqui, essa parte de cima da minha mão seria, no caso, a camada de tensão superficial e ela gruda aqui embaixo, fica aqui, ó, grudadinha, só utilizando a água. Aí, aqui, nós teríamos, no caso, a hiponeuston, ok? Lembrando que eu estou falando de ecossistemas aquáticos geral, tá? Nesse caso aqui, de água doce, tá bom? E teríamos também o perifíton, tá bom? Que é uma outra comunidade agora de micro-organismos, né? Microscópicos, organismos microscópicos, tá? Que vão formar uma fina camada que vai ficar recobrindo estruturas sólidas, tá bom? Imersas na água. Então, cria-se uma fina camada e naquela camada eu vou ter ali uma microbiota bem interessante, bem diversa também, com bactéria, fungo, protozoários, enfim, que vão ficar ali formando, então, essa outra comunidade, chamada de perifíton, tá bom? Essas três que eu falei agora por último, tanto o plêuston, quanto o neuston, quanto o perifíton, são, na verdade, a maioria desses, né, representados por água doce, tá bom? Ok? Então, vamos lá prosseguir o nosso assunto. Gente, Mardônio falou para vocês do processo de acidificação, falou muito da parte química. Aqui a gente vai entrar um pouquinho na parte química para entender como é que funciona o oxigênio dentro do mar, dentro do oceano. Por quê? A gente sabe, né, que chega um determinado momento que dentro da água não vai ter mais oxigenação. Como é que os peixes respiram? Pelo oxigênio que tem na água, né? Mas vai ter um determinado espaço ali que a gente não vai ter uma taxa de oxigênio, tá? E a gente consegue medir isso, né, entre aspas, medir isso em camadas, tá bom? Então, na primeira camada, a gente chama esse conteúdo de zona mínima de oxigênio, tá bom? Que é para a gente entender onde é que vai ter o mínimo de oxigênio naquela região. Então, na primeira camada, tá? A gente tem ali na superfície as algas que
o fitoplâncton, né? Que é a alga que vai estar ali, ó, sendo levada pelas marés. Aquela alga, ela tem a capacidade de produzir muito oxigênio, tanto é que a gente inspira ele hoje, né? Então, aquela região de cima, aquela região próxima da superfície é muito rica, tem bastante oxigênio. Só que à medida que você vai descendo, entrando, vai chegando camadas, períodos, pontos, né, 200, 300, tem biografias que dizem 500 metros ali, você tem oxigênio. Mas quando chega nessa faixa, você já passa a não ter. O que acontece aqui, então, para não ter esse oxigênio, né? Acontece que quem está na superfície vai se alimentando, e aí os restos desses alimentos, os restos mortais de alguns organismos vão caindo, né? E pela lógica, pela questão da densidade, vão afundando. Só que a gente vai ter aí matéria que tem a mesma densidade da água, que vai chegar num ponto onde eles vão ficar com a mesma densidade. Então, ele não vai afundar. Se eles têm a mesma densidade, ficam os dois aqui equilibradinhos, ó. Tem a mesma densidade. Se eu sou mais pesado, o que acontece? Afunda. Se eu sou mais leve, o que acontece? Boia, fica aqui na superfície. Mas se eu tenho a mesma densidade, o que é para acontecer? Para ficar no mesmo canto, tá? Então, tem matéria no oceano que tem a mesma densidade que a água do oceano. Então, ele acaba ficando ali naquela, e aí, à medida que você vai afundando mais denso, vai ficando a água, tá? Então, que vai ficar ali naquela linha intermediária, digamos assim. Que aí tem biografias que dizem que é 200, biografias dizem que é 300, 400, 500 metros abaixo da superfície, tá? Fato é que quando há esse acúmulo de matéria devido à densidade igual à da água, o que vai acontecer é que eu vou formar uma camada escura e vai impedir quem está lá embaixo de fazer fotossíntese, de se alimentar através da luz, tá? Entendido isso? Então, a gente tem essa questão da diminuição de oxigênio, porque se eu não estou produzindo em grande quantidade lá embaixo, se eu não tenho luz para produzir em grande quantidade lá embaixo, então vai chegar uma hora que vai ficar mínimo ali, que as condições de sobrevivência vão ser difíceis, tá bom? E aí a gente vai ter, então, ó, a zona mínima de oxigênio, tá? Que diz respeito às algas que estão próximas à superfície, que vão fazer a fotossíntese. A zona de densidade, desculpa, gente, a gente vai ter a zona mínima de oxigênio, onde a zona máxima é a zona onde tem as algas fazendo fotossíntese, tá bom? E a zona mínima vai ser justamente essa zona onde a densidade ficou equilibrada, e aí eu não vou conseguir fazer fotossíntese, tá bom? Então, só lendo aqui o slide, ó. Zona mínima de oxigênio, explicando, né? Então, as algas que estão próximas à superfície fazem a fotossíntese, e aí a gente tem uma zona de densidade equilibrada, onde a densidade fica igual e forma esta camada, impedindo a passagem de luz, e aí a nossa zona mínima de oxigênio vai ficar na zona dessa densidade, abaixo dessa densidade equilibrada, porque a gente não vai ter ali produção de oxigênio através dos seres autotróficos, através da fotossíntese, porque não chega a luz. E até onde vai essa zona mínima de oxigênio? Vai até o fundo do mar, até o substrato? Não. Por quê? Porque lá no fundo do oceano, a gente tem correntes marítimas vindas dos polos, que são correntes quentes, inclusive. Há quem diga que essa água chega com 400 graus Celsius, tá bom? A esse fundo do oceano, e aí essa água é oxigenada, então acaba oxigenando ali o fundo do oceano e promovendo que haja vida ali naquela região. O detalhe é que esses organismos que estão no fundo do oceano, eles necessitam de uma quantidade de oxigênio bem reduzida, tá bom? Essas zonas, né, vão ser aí, no caso, as zonas abissais, né, as fontes termais que a gente chama por aí, tá bom? Então, a nossa zona mínima fica aqui, ó, embaixo da zona de densidade equilibrada, mas antes de chegar ao fundo do oceano, porque lá no fundo, de fato, a gente continua tendo oxigênio. Aqui para a gente observar, ó,
não vejam muito o geral da imagem, mas foi a melhor que eu encontrei para vocês observarem, tá? Então, a produção primária de oxigênio aqui através do fitoplâncton, como vocês estão vendo, tá? Produção primária. E aí, essa produção primária vai ser passada, né, para os demais organismos que estão aqui dentro, ok? Para que eles façam, para a água, para que eles façam seu processo de respiração, tá? Mas aí chega nesse intermediário aqui, ó, zona mínima de oxigênio, é onde eu vou ter uma sobreposição do trabalho de respiração celular, tá? Aí a gente vai ponderar aqui duas coisas, né? Para que serve a fotossíntese? Para produzir energia para o organismo, né? Assim? Para que serve a respiração celular? Para quê? Para poder transformar essa energia produzida em energia para o meu corpo utilizar, não é assim? Então, o que a fotossíntese faz? A fotossíntese faz a glicose. O que a respiração celular faz? A respiração celular quebra essa glicose para poder utilizar o ATP que é proveniente do processo de glicólise, de ciclo de Krebs, de cadeia de cadeia oxidativa, né, da fosforilação oxidativa. Então, a fotossíntese produz a glicose. A respiração celular quebra a glicose para usar ATP. Na produção primária, né, que seria essa fase da superfície, onde o fitoplâncton está produzindo bastante, a gente tem a taxa de fotossíntese altíssima. Então, a gente tem taxa de fotossíntese e taxa de respiração. Por quê? Porque eu estou produzindo muito. Então, a minha taxa de fotossíntese sempre vai ser maior do que a minha taxa de respiração. Já nessa zona de mínimo aqui de oxigênio, que a gente pode chamar de OMZ também, tá? Já nessa zona de OMZ, a gente vai ter uma taxa de respiração maior e uma taxa de fotossíntese menor, justamente porque a gente não tem essa entrada de luz e aí a gente não consegue ter ali, né, seres que produzem, apenas seres que consomem, tá? Apenas seres heterotróficos a gente tem nessa região, ok? E aí, lembrando que lá embaixo, né, depois aqui, ó, embaixo dessa zona de mínimo, já aqui bem pertinho do substrato, a gente vai ter correntes de água que vem aí dos polos, e essas correntes são oxigenadas, e aí permitem que exista organismos produtores por aqui, tá? Óbvio que não pela luz, né? Porque não chega luz aqui, não pela luz, mas que façam quimiossíntese. Ok? Tranquilo até aí? Então, já que a gente está abordando esse termo luz, então vamos entender como é que funciona a estratificação da luz nos oceanos, tá bom? A gente tem 3 zonas com relação à luz. A gente tem a zona eufótica, que é uma zona onde há uma forte incidência de luz. E aí, se eu tenho muita luz, as algas vão amar e vão produzir muito, tá? A gente tem a zona disfótica, que é uma zona onde o nível de respiração celular supera o nível de fotossíntese, como eu acabei de falar para vocês, devido à baixa incidência de luz. E a gente vai ter a zona afótica, que é a zona onde lá não tem luz de jeito nenhum, que é lá nesse fundo do mar, como eu falei para vocês, né? Já bem perto ali do substrato, né? Então, eu vou ter uma ausência de luz, tá? E os ecossistemas que são autotróficos aqui, né? Os organismos que são autotróficos dessa ausência de luz, na verdade, vão fazer a quimiossíntese, tá bom? É onde ocorre, por exemplo, a história das fontes termais, né? Falei para vocês que esses organismos que fazem quimiossíntese, eles faziam isso sem utilizar a luz, né? Devido a essas águas que entram lá dos polos, tá? Essas águas são extremamente aquecidas, então o pessoal chama geralmente de fonte termal, tá? São águas aquecidas naturalmente. Detalhe é que essas águas, elas são ricas em vários minerais que fazem bem para a nossa saúde. Então, tem gente por aí já vendendo água termal, dizendo que é muito bom para a saúde. De fato, a água termal de verdade, ela é muito rica em diversos minerais, muitos mesmos, o que com certeza ajudam aí a saúde, mas não estou falando para vocês comprarem não, até porque a gente não sabe da confiabilidade dessa informação, né?
tá bom? Então, zona eufótica, onde eu tenho uma forte incidência de luz e, consequentemente, meu nível fotossintético está lá em cima. Zona disfótica, onde o nível da respiração celular, né, vai ser maior do que a produção de energia, justamente por conta da baixa incidência de luz, tá bom? E a zona afótica, que é a zona onde não tem luz de jeito nenhum, tá? Vamos ver aqui essa imagem, ó, para a gente dar uma comparadinha. Esses valores são muito relativos conforme as biografias que a gente vai vendo, tá bom? Mas é mais ou menos isso, né? Vamos colocar uma variação de mais ou menos uns 200 ou 300 metros para cima ou para baixo, a nossa margem de erro, digamos assim, tá? Então, a zona eufótica seria essa primeira camada aqui, que está nesse verde mais claro, ó, é a zona onde eu tenho uma forte incidência de produção de energia, né? Os seres autotróficos que estão nessa região aqui, né? Geralmente, algas, inclusive as dinoflageladas também, né? Mas algas que ficam na superfície, tá bom? Estão aqui nessa região eufótica, estão ali a todo vapor produzindo, porque tem luz à sua disposição a hora que precisam, tá bom? Aí, 100 metros para baixo, cadê minha setinha? Tá aqui. 100 metros para baixo, nós teríamos a zona disfótica, que é justamente aquela zona onde as densidades vão ficar iguais, né? E aí vai formar a camada e vai impedir a iluminação de chegar lá embaixo. Então, aqui eu tenho a zona disfótica, tá? E aqui 200 metros para baixo, ou 300, né? E aí vai variar um pouquinho. A gente vai ter a zona afótica, que é essa zona que justamente está em preto para representar que aqui não tem luz, né? O fundo do oceano, não tem luz aqui. Então, a zona afótica não tem iluminação, mas tem produção de energia? Tem seres autotróficos? Tem, mas esses seres autotróficos, essas algas, no caso, fazem, então, a quimiossíntese, ok? E aqui eu trouxe para vocês, ó, uma representação em animaizinhos, para a gente dar uma olhada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, as algas que estão aderidas a um substrato, ó, algas que estão aderidas a um substrato, formando o nosso quê? Como é o nome dessa comunidade aqui, hein? Formando o nosso bênton, né? Algas que estão aderidas a substratos, ok? Aí aqui também, ó, o nosso bênton, tudo que está aderido aqui, ó, inclusive no fundo, tá bom? O nosso bênton. Aí nós temos, ó, aqui ainda na zona eufótica, ou seja, na zona que tem luz, a gente vai ter fitoplâncton, a gente vai ter zooplâncton, no caso, né? E a gente vai ter aqui nécton também, ó, que são esses animais que conseguem nadar normalmente, tá bom? A gente tem aqui na superfície, né? Na zona eufótica, tanto produtores quanto consumidores, tá bom? Já aqui na zona disfótica, né, que é a zona mais... Aqui ficou meio confusinho, assim, mas aqui dá para usar. Essa seria a nossa zona disfótica aqui, tá? A gente vai ter só seres, a gente até tem isso aqui aderido aqui, ó. Mas aqui não é alga, tá, meu povo? Não é alga, aqui é um porífero. Então, a gente vamos ter aqui animais, né? Ou seja, seres que são heterotróficos, que não produzem. Então, eles conseguem viver aqui se alimentando dos restos do que vem aqui, ó, da zona eufótica, tá? E aqui embaixo, ó, a gente vai ter, olha esse peixe como é estranho, mas sempre querem representar as fossas abissais, a região abissal representa com esse peixe aqui, tá bom? E esse aqui também, ó, que são bem estranhões. Então, a gente tem aqui o sistema abissal, que é, de fato, a zona afótica, que não tem luz, tá? Ele representa aqui, ó, a zona afótica nessas duas camadas, porque a zona disfótica, né, é abaixo dela, onde eu não vou ter luz, tá bom? Aí tem um detalhe aqui, ó, só para a gente representar aqui um outro ecossistema, que é o ecossistema mais litorâneo, né? Esse que está mais perto aqui, ó, entre o mar e a terra, tá bom? Vamos continuar, então, o nosso conteúdo, mas já a gente vai finalizando. Ó, em se referindo ainda a ecossistemas marinhos, a gente tem outros dois, que são os costões rochosos, que é aquelas pedras que ficam ali bem às margens do mar, né? Aquelas pedras a gente chama de costões rochosos. É uma área extremamente rica de biodiversidade. E o que é melhor dela é porque é muito possível enxergar ali a olho nu
vários dos organismos que estão nessa região, tá bom? Então, são os costões rochosos, são essas rochas que ficam aqui, que se formam às margens do mar. E a gente tem as praias arenosas, né? E aí vão existir vários tipos de areia diferente, né? Na verdade, como vocês viram com o Mardoni, o pH da água é muito diverso, né? As condições do mar são muito diversas, né? Muito diversificadas de um lugar para o outro. Então, também as condições de areia também. Então, as praias arenosas aqui, onde os organismos, né? A biodiversidade que está aqui, além da vegetação rasteira, vai se esconder dentro da areia, né? Às vezes você vai caminhando lá na praia, você vê vários buraquinhos no chão, né? Ali tem um organismo, tá bom? Uma forma de vida ali dentro. Ok? Então, são dois ecossistemas complementares, digamos assim, né? Ao marinho, de fato. Ok? Prosseguindo. A gente chegou no assunto que o Mardoni até trabalhou com vocês, parte dele, que é a questão dos recifes de corais. Gente, lindos demais. Deixa eu mostrar fotos para vocês antes de prosseguir. Olha só que coisa divina. Muitas cores, muita vida, não é? Lindo. Mas se eu disser para vocês que esse sistema, né, que esses animais, essas formas de vida estão correndo risco, e muito, né? Inclusive, a gente já tem recifes grandiosos, como o da Austrália, por exemplo, que vem sofrendo com devastações gigantescas, assim, de 30%, por exemplo, devastado, branqueado, como é o termo correto, tá? Devido à poluição. Esse assunto dos recifes de corais branqueados tem tudo a ver com a acidificação lá que o Mardoni comentou com vocês na aula anterior, tá bom? Mas antes de chegar lá, vamos saber o que são esses recifes de corais, né? Na verdade, gente, o coral, ele é um tipo de animal pertencente ao filo dos quinidários. Dentro dos quinidários, a gente vai ter também as anêmonas, por exemplo, vai ter as medusas, né? Os quinidários de corpo mole. Então, dentro do reino animal, a gente divide em filos, e um desses filos são os quinidários, tá bom? Os quinidários são, na verdade, edificações calcárias, né? Eles vão crescendo ali, se fortificando, conforme a degradação do carbonato de cálcio, advindo aí das carapaças de animais, né? Vai acumulando, então eles vão se edificando ali, por isso que ele tem aquela estrutura que parece uma estrutura bem rígida, né? Os recifes de corais, assim como qualquer outro organismo, necessitam de uma condição de homeostase, essa é a palavra, né, para estarem, para viverem bem, né? Então, eles precisam de temperatura ideal, de pH ideal, de quantidade de luz ideal, tá bom? Então, eles necessitam de muita luz e de temperaturas altas, né, relativamente altas, que variam aí entre 25 graus Celsius, tá bom? Vivem em colônia, lembram da relação que a gente falou, das relações ecológicas? O que é uma colônia? É quando organismos da mesma espécie estão unidos anatomicamente, né? Quando existe essa união anatômica, eu digo que ali tem uma colônia. Detalhe, é uma relação harmônica intraespecífica, ou seja, é uma relação benéfica entre organismos que são da mesma espécie. Ok? Então, corais vivem em colônia. Entretanto, os corais fazem ainda uma outra relação ecológica, que é o mutualismo, tá? Lembram também do mutualismo? Tem o mutualismo obrigatório, que a gente chama também de mutualismo simbiótico, e tem o mutualismo facultativo, né? Que é aquele mutualismo onde a gente se ajuda, mas quando eu quiser ir embora eu vou e não tem problema nenhum. A gente continua vivendo bem, não é assim? Mas os corais, eles fazem um mutualismo obrigatório com algas, que a gente chama elas de zooxantelas, tá bom? Então, guardem essas informações. Fazem mutualismo obrigatório, tá? Com as zooxantelas, que são algas. Vocês já devem imaginar a troco de que funciona esse mutualismo, não é? Então, tá aqui, ó, essas imagens lindíssimas, e aí fiz questão de colocar aqui, ó, com as entradas dos raios solares, para que vocês vejam como a iluminação chega, né, a essas regiões oceânicas, para que vocês percebam que sim, a luz consegue atingi-los, consegue atingir as algas, e assim elas vão poder fazer a sua fotossíntese, tá bom? E aqui uma cena extremamente triste, gente. Olha que diferença. Tudo colorido, lindo, cheio de vida, cheio de peixinhos. E aqui já do lado, ó, branco.
Esse aqui é ele normal, né? Já meio descolorido, mas branco. Perdem completamente a cor. Então, para vocês perceberem aqui que a diferença é realmente gritante, tá bom? Essa é a coloração dele, e aqui ele perdendo a cor, branco já. Por que que isso acontece, né? De onde é que vem essa ação dos branqueamentos dos recifes de corais? Primeiro, né, como eu falei para vocês, os corais, eles desempenham relações ecológicas diversas, né? Eles vivem ali também, né, ali no entorno deles, as anêmonas, que também dão abrigo a peixes, eles mesmos dão abrigo a peixes, né? Então, representam aí um comensalismo, um inquilinismo, fazem esse mutualismo com as algas, né? Vivem em colônia, então, se você matar um, você mata a colônia inteira, tá bom? A colônia inteira vai acabar, né? Então, por que que esse branqueamento acontece? A acidificação é um dos fatores, como o Mardoni falou, tá? Aumento da temperatura dos oceanos é o outro fator, tá? E fatores que impedem a passagem de luz, como, por exemplo, manchas de óleo, quando você tem ali manchas grandes, né, nesses navios petroleiros aí que acabam vazando, né, óleo, por exemplo, e aí fica aquela mancha, onde tem a região da mancha, a luz não passa, as algas não conseguem fazer fotossíntese, e aí fica desse jeito. Por quê? Porque quem dá a cor para o coral, na verdade, é a alga, tá? Essa cor branca é como se fosse a cor original do coral, um coral sem vida, tá bom? Essa é a cor dele. Para ele ficar coloridinho assim, ó, eu preciso das zooxantelas, que tem várias colorações, pigmentações diferentes, justamente devido aos carotenoides, tá bom? Então, eles vão ficando com essas colorações diversas. Se eu mato a alga que está dentro dele, o que que vai acontecer? Ele vai perder a cor, tá? Como eu falei para vocês, eles vivem um mutualismo obrigatório. Esse mutualismo obrigatório, a alga fornece para ele, né, a energia que ele precisa para sobreviver, enquanto ele vai fornecer ali proteção para a alga, né? Proteção e suporte para a alga. Então, o que que acontece? Como é um mutualismo obrigatório, como ele só tem energia se a alga mandar energia para ele, então o que vai acontecer é que quando a alga morrer, ele vai morrer também, porque ele não sabe produzir energia e não sabe capturar alimento, tá bom? Então, quando a alga morre, ele morre também. O que que pode provocar a morte dessas algas? A acidificação, como o Mardoni bem falou, né? As grandes emissões de gás carbônico na atmosfera que vão para os oceanos, e aí no oceano acaba formando o ácido carbônico, né? Assim, e aí o ácido carbônico acaba, né, aumentando o pH da água, acho que é esse o termo, aumentando o pH da água, e aí isso vai fazer com que essas algas, né, não sobrevivam nessas condições, tá bom? O aumento da temperatura também é um grande fator, tá? Aumento da temperatura nos oceanos também vão impedir a sobrevivência delas. E a falta de luz, tá bom? Outro fenômeno que causa a falta de luz, que pode causar a falta de luz, são as marés vermelhas, tá? São fenômenos causados por algas dinoflageladas que têm naturalmente uma coloração vermelha. O que acontece é que essas algas se reproduzem muito rápido se elas estiverem num ambiente que para elas seja propício, ou seja, elas consomem os alimentos que tem, sugam os nutrientes que tem ali naquela água, se ela estiver poluída, por exemplo, e acaba favorecendo o processo reprodutivo dela. Isso vai gerar uma grande mancha, porque as dinoflageladas são vermelhas, vivem ali em colônia, então elas vão ficar todas juntinhas ali na cor vermelha. Então, essa mancha vermelha que vai ser visualizada não vai permitir a passagem de luz, e isso também vai causar a morte das zooxantelas e, consequentemente, a morte dos recifes de corais. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas explanações aí sobre os ecossistemas marinhos. É óbvio que é um conteúdo gigantesco. Se a gente fosse abordar ponto a ponto aqui, a gente ficaria horas e horas, tá bom? Mas é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a permanência de vocês aqui até este momento. E queria deixar para vocês essa mensagem aí do Nietzsche, que diz assim, ó: creio que os animais veem no homem um ser igual a eles, que perdeu de forma extraordinariamente perigosa
o são intelecto animal. Vem nele um ser irracional, que ri, chora, um animal infeliz. Porque, na verdade, gente, quando a gente destrói, a gente tem a capacidade de destruir a nossa própria casa, né, que é o nosso planeta, quando a gente tem a capacidade de, mesmo sabendo que a água acaba, a água própria para consumo acaba, e mesmo assim a gente desperdiça, quando a gente tem a capacidade de desmatar, quando a gente tem a capacidade de permitir, né, que situações de poluição nos oceanos aconteçam, a gente, sim, tem que ser um humano infeliz, que não sabe o que está fazendo, tá? Porque como que você é capaz de destruir a sua própria casa? Você só pode ser uma pessoa infeliz, né? Então é isso. Obrigada mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Tchau.